Fala, concurseiros de todo o Brasil! Boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem? Estou eu aqui de novo, mais uma vez, no canal Língua Portuguesa para Todos, trazendo mais uma aulinha para você, para auxiliar aí nos seus estudos. E é isso aí, rapaziada. Então, vamos que vamos, não vamos perder tempo não, que hoje a matéria é longa. Hoje eu vou falar sobre a primeira parte de pronomes, né? Vou dividir em dois momentos. Então, no primeiro momento, vou falar dos pronomes pessoais, dos pronomes possessivos, é, de tratamento. É isso aí, é basicamente isso. Né, na aplicação dos pronomes atos, nas substituições, no emprego dos pronomes eu e tu, me e ti, né, isso sempre causa dificuldade. É basicamente isso. Só que coisa dessa. Certo? Então, rapaziada, papel e caneta aí, vamos para cima. É, Já clica aí para se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar e vamos que vamos. Então, deixa eu acionar aqui meu tablet para a gente fazer a bola rolar. Hoje a aula é um pouquinho longa, rapaziada. Aguenta firme aí, hein? Então vamos para cima. Deixa eu compartilhar aqui minha nota. Tá aqui. Então vamos para cima. Aqui, povo. Aqui é o seguinte. Deixa eu deitar aqui meu tablet. Eu acho que fica melhor. Isso fica bem melhor. Bem melhor. Aqui, galera. Um primeiro ponto que eu vou destacar são as pessoas do discurso. Assim, um conteúdo é uma parte bem tranquila, mas de vez em quando os concursos batem nessa tecla, né? E não é nada demais. Porque quando eu tenho aqui as pessoas do discurso, a situação é a seguinte. Bom, primeira pessoa do discurso é a pessoa que fala, eu. Segunda pessoa do discurso, você, com quem eu falo agora, certo? Então, eu primeira, segunda com quem eu falo. Terceira pessoa, de quem eu falo. Então, primeira, você aí. Segunda, terceira, de quem eu estou falando. Né? Então, beleza. Aqui, eu tenho o seguinte: no contexto, o cara pode, de repente, ficar fazendo umas brincadeiras bobas, né? Nada demais. Eu tenho aqui, ó, eu, você e ela. E aí, aqui, interpretando, ó, eu percebi que você brigou com ela. Tá vendo? Estou falando contigo sobre aquela pessoa. Então tá aqui, ó. Minha primeira pessoa, ó. Aqui, ó, tu, você. Segunda pessoa, ela. Terceira pessoa. Beleza. Olha o exemplo de baixo. Tu bebeste o refrigerante? Beleza? Aqui, estou usando tu, ó. Segunda pessoa também, ó, com que eu estou falando. Então, ótimo. Nada demais. Isso aí é para você já internalizar, tá? De vez em quando isso aparece em prova. Agora, tem um conceito também que é bem tranquilo e de vez em quando a galera esquece. Claro, porque também não é uma coisa que caia sempre. Então é natural você esquecer. Que é essa questão aqui do pronome adjetivo e do pronome substantivo. Como eu coloquei ali, o pronome adjetivo, o que ele vai fazer? Ele vai acompanhar o substantivo. Já o pronome substantivo vai substituir o substantivo. Então, aqui, né, agora, nesta parte, eu não quero saber se ele é demonstrativo, se ele é possessivo, se ele é indefinido. Eu quero saber se ele acompanha ou se ele substitui. Então, eu vou destacar aqui os pronomes para você perceber. Ó, teu é um pronome possessivo, minha é um pronome possessivo, olha esse o aqui, é um pronome pessoal do caso oblíquo. Tá vendo? Mas vamos trabalhar o que a questão está pedindo. Ó, o teu gato arranhou a minha filha, por isso prendi-o. Olha o teu.
O que está fazendo? Não está acompanhando o substantivo gato? Perfeito. Se ele acompanhou o substantivo gato, então ó, ele é chamado de pronome adjetivo. Olha o minha, pronome possessivo. Está acompanhando o substantivo filha. Então aqui eu tenho o meu pronome adjetivo. Se você olhar bem para esse eu aqui, ó, você vai perceber que ele está substituindo ó, o substantivo gato. Tá vendo? Se ele substitui, então ele vai ser chamado de pronome substantivo. É isso, nada mais. Olha o exemplo de baixo. Alguns alunos vêm de trem, outros vêm de trem. Nossa, que monstro. Deixa eu consertar aqui. Outros vêm, sei lá, de metrô. Aqui. Então, deixa eu destacar, ó. Alguns e outros. São dois pronomes indefinidos, mas não é isso que eu quero agora. Alguns acompanhando o substantivo alunos, ó. Então, ele é um pronome indefinido, ó, adjetivo, tá vendo? Pronome adjetivo. Tá aqui, ó, acompanhando meu substantivo. Ó, alguns alunos vêm de trem, outros vêm de metrô. Veja que esse outros está substituindo o substantivo alunos. Então, agora ele já é um pronome indefinido, ó, substantivo. Tá vendo? Está substituindo. É isso aí. Agora eu vou usar o demonstrativo. Esta mochila é nova, aquela é velha. Mesmo esquema. Acompanhando, pronome adjetivo. Olha aquela. O pronome aquela está substituindo mochila. Então, se ele está substituindo, ó, então ele vai ser chamado de pronome substantivo. Ele pode só colocar isso, né? Pronome substantivo, ou pode colocar pronome demonstrativo substantivo. É a mesma coisa, tá bem? Então, perfeito. Vamos avançar, vamos para cima. Agora, eu já tenho aqui os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais podem aparecer assim: pronomes pessoais do caso reto ou pronomes pessoais do caso oblíquo. Bom, os pronomes do caso reto sempre vão agir como sujeito, né? Caso você não lembre, né, eu tenho o seguinte, ó: eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, sempre que esses caras agirem como sujeito, serão pronomes do caso reto. Caso oblíquo. Só que o caso oblíquo, o cara vai agir como complemento. Pode ser um complemento do verbo ou um complemento do nome. Só que aí você tem uma divisão. O pronome oblíquo pode ser átono ou pode ser tônico. A gente diz que é um pronome oblíquo átono quando ele vem sem preposição. Só para você lembrar, ó, você tem isso aqui, ó, me, te, se, li, o, a, os, as. Isso você acha em qualquer gramática. Agora, tônico. Tônico é quando o cara vem com preposição. Por exemplo, tim, é ti, mim. Porque você sempre vai ter que usar de ti, a mim, de mim. Ou seja, esses caras só podem aparecer contextualizados com preposição. Então, é bom você providenciar um gancho de memória para que você não se enrole caso esse tipo de comando apareça na prova. Então, átono sem preposição, tônico com preposição. Beleza, aí vou começar a trabalhar o cara. Ó. Ela me chamou. Olha os meus dois pronomes. Ela conjugando o verbo, ó, tá vendo? Função de sujeito. Então, isso aqui eu chamo de pronome reto. Veja que quem chama, chama alguém. Ó. O cara é o complemento do verbo. Ó. Só que ele está sem preposição. Então, vamos chamá-lo de pronome
átono. Aí ficou horroroso. Ó, pronome, átono. Agora, olha o exemplo de baixo. Eu chamei a ela. Aqui. Eu, ela. Aqui, ó, normal, ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, ó. Conjugando o verbo, ó, função de sujeito, pronome reto. Agora, observe que o pronome ela já está acompanhado de uma preposição. Então, o cara vai ser chamado de pronome oblíquo tônico. Ah, um detalhe importante. Isso aqui é bom observar. Olha só. Tome cuidado, porque é o seguinte: no dia a dia, o pessoal tem hábito de fazer assim, ó. Ah, eu chamei ela. Qual é o barato? É, pela gramática normativa, né, se você colocar apenas o pronome ela, você tem um erro. Por quê? Se você deixar apenas o pronome ela, esse cara vai ser encarado como um pronome reto, tendo em vista que ele não tem preposição, tá vendo? Mas aí você sabe que o pronome reto só pode agir como sujeito. Por esse motivo que a gramática, sempre que isso cai em prova, é caracterizado um erro. Chamei ela. Então você faz, como eu fiz aqui embaixo, ó, chamei a ela, né? Ou você faz assim, ó, eu a chamei. Tudo bem? E aí normal, ó, aqui, você já sabe, ó, função do sujeito, pronome reto. E aqui quem chama, chama alguém, ó, normal. Só que agora está sem preposição. Ó. Então aqui, ó, pronome, pronome átono. Beleza? Então tônico com preposição, átono sem preposição. Beleza? Avancei. Agora eu vou entrar nos pronomes átonos, só que eu vou entrar no emprego dos caras. Galera, esses três pontinhos que eu coloquei, ó, o always as, lula los las, nuna los nas, irilhês, na verdade, quatro pontinhos. Galera, esses pontos são importantíssimos. Agora, para a parte de pronomes e também para o seu futuro, né? Lá na parte de análise sintática. Principalmente quando você começar a entrar ali na parte dos complementos, verbais e nominais. Tá? Isso é importantíssimo, você precisa guardar. Bom, no primeiro momento, o que eu fiz ali? Eu coloquei o always as. Senhores, prestem atenção. Os pronomes o always as podem substituir coisa ou pessoa. Aí vou destacar aqui para o meu aluninho ficar tranquilo. Tá vendo? Podem substituir coisa ou pessoa sem preposição. E aí, ótimo, perfeito. Coisa ou pessoa. Já guardem o seguinte: esses caras, lá na análise sintática, vão exercer a função de objeto direto, porque eles vão completar o sentido do verbo sem preposição. Aí, logo abaixo, eu coloquei assim: lulá, los, lás. Qual vai ser o barato? É a mesma coisa. Há um ponto. Deixa eu voltar só num detalhe. Você pode questionar assim: pô, professor, mas aí, como é que eu vou saber se eu tenho que usar o, a, os, as? Preste atenção. Na hora, você vai saber exatamente o emprego dele através do núcleo, através do substantivo. Se você vai substituir um substantivo masculino no singular e sem preposição, você vai usar o o. Se você vai substituir um substantivo no masculino sem preposição no plural, você vai usar o os. Se você vai substituir um substantivo feminino no singular e sem preposição, você vai usar o a. Se você vai substituir um substantivo feminino no plural e sem preposição, você vai usar o as. Beleza? E abaixo, você vai fazer a mesma coisa.
Só que você vai ter que ficar de olho na terminação do verbo. Se o verbo terminar em RSZ, você vai cortar essas consoantes e vai acrescentar a letra L. Vai ter situação em que vai ficar feio, né? A frase vai ficar feia quando você fizer a substituição. Não importa. Você precisa dominar o emprego e ter a convicção e saber o que está fazendo, para você não ser traído. Ah, nossa, o som tá ruim, tá estranho. Beleza. Gramaticalmente. Foi assim que você aprendeu? Mantém. No na, nos nais. Mesmo esquema. Só que você vai olhar para a terminação do verbo. Se os verbos terminarem em M ou ON, você acrescenta a letra N. E aí vai formar no na, nos nais. Lhelês. Esse cara aqui, ó, é o seguinte. O lhelês só podem substituir pessoa apenas. E essa pessoa sempre com preposição. Como complemento de verbo, esses caras sempre vão exercer a função sintática de objeto indireto. Então não se esqueça, isso é importantíssimo. Vou começar a aplicar. Presta atenção, cara. Olha para cá. Larga esse telefone aí. A mãe castigou os filhos. Aí você vai observar o seguinte: quem castiga, castiga alguém. Você vai observar que o substantivo filhos, ó, está no plural, no masculino e sem preposição. Tendo em vista que se os é um artigo. Tá vendo? Então, se está no masculino, no plural e sem preposição, eu já sei que eu vou ter que usar o pronome ato no os. Aí eu vou olhar a frase, ó, não tem nenhum fator proclítico, não tem advérbio, não tem pronome indefinido, nada. O que eu faço? Na hora de reescrever, eu uso a ênclise. Aqui, galera, é como se você estivesse escrevendo a frase e você estivesse repetindo esse substantivo. É para evitar repetição. Então você usa o promiátono. Então vai ficar, ó, assim, reescrevendo. Ó, a mãe castigou, a mãe castigou os. Cuidado, porque às vezes a questão trabalha essa questão do às vezes o concurso trabalha essa questão do erro. Aí, por exemplo, o cara vai tentar te iludir assim. A mãe castigou-lhes. Aí você tem que saber se está certo ou errado. Calma, o que que você faz? Trabalha o verbo. Você sabe que quem castiga, castiga alguém. Você vai notar que esse cara não pede preposição. Então você sabe que a substituição não pode acontecer usando lhes, tá? Então tá aqui, ó, tá pronto. Olha o exemplo de baixo. A mãe, o filho não obedeceu à mãe, ó. Quem obedece, obedece a alguém. Notem que aqui eu tenho o emprego da crase. Se eu tenho o emprego da crase, é porque eu tenho preposição mais artigo, ó. Mãe, feminino, singular e com preposição. Opa, o que que eu vou fazer? Vou usar o ler. Só que, claro, na hora de reescrever, o que que eu vou observar? Eu tenho um fator proclítico, ó, eu tenho um advérbio. Então, ao reescrever, vai ficar assim, ó. O filho não lhe obedeceu. Aqui, tá pronto. Ó. Tudo bem? Beleza? Ó, derrubaram o sistema. Quem derruba, derruba alguma coisa. Sistema masculino, singular e sem preposição. Então eu já sei que eu vou usar o. Mas observe, o meu verbo termina em M, ó. Tá vendo? Então, quando você for reescrever, você vai ter que fazer assim, ó, como eu indiquei lá em cima, ó. Derrubaram no.
aqui. Você vai acrescentar a letra N de navio. Ó, põe as malas ali. Quem põe, põe alguma coisa. Malas. Substantivo feminino, no plural e sem preposição. Então eu sei que eu tenho que usar o as. Mas olha que beleza. Olha a minha terminação do verbo. Em ou em. Então, na hora de você reescrever, ó, vai ficar assim, ó. Põe-nas ali. Olha o exemplo de baixo. Dão palestra gratuita, gratuitamente. Quem dá alguma coisa. Palestra, feminino, singular e sem preposição. Eu sei que eu tenho que usar o a, ó. Mas olha para a terminação do meu verbo. Termina em ão. Então, ao fazer a reescritura da frase, vai ficar assim, ó. Dão-na gratuitamente. Aqui, tá pronto. Tudo bem? Ó, vão destruir as fazendas. Quem destrói, destrói alguma coisa. Fazendas. Feminino, plural e sem preposição. Então, vou usar o pronome as. Agora, olha que barato. O meu verbo termina em R. Ó. O que eu vou fazer? Vou cortar a consoante e acrescentar a letra L. Tá vendo como eu indiquei aqui, ó? Aqui. Tá vendo? RSZ, ó. Aqui, ó, M, ão ou ON. Beleza? Então vou lá, ó. Vou fazer a reescritura da minha frase. Então vai ficar assim, ó. Vão destruí-las. Tá vendo? Eu cortei o cara e acrescentei o L, ó. Olha o exemplo de baixo. Conquistamos o espaço tão sonhado. Quem conquista, conquista alguma coisa. Olha o substantivo espaço. Masculino, singular e sem preposição. Então vou usar o. Mas olha para a terminação do meu verbo. Usei o S. Agora, olha como vai ficar esquisito. Ó, vou cortar, hein? Ó, tá vendo? Eu substituo tudo. Conquistamo-lo. É feio demais, mas e é isso que eu tô falando. Cuidado pro momento ali da prova, você, nossa, mas tá feião, conquistamo-lo, caramba. Você tem que estar com essa teoria no sangue. Ó, fez a empada. Quem faz, faz alguma coisa. Empada, substantivo feminino, singular e sem preposição. Fez a empada? Beleza. Olha para a terminação do verbo. RSZ, ó. Então eu corto e vai ficar assim, ó. Pela. Nossa, professor, pelo amor de Deus, está muito feio. É isso aí. Seja bem-vindo à norma padrão da língua portuguesa, certo? Claro, você pode treinar isso lá no teu WhatsApp, né, naquela conversa com a galera mais próxima, para treinar mesmo, para você internalizar. Evidente que ao utilizar também essa forma mais sofisticada, né, você corre o risco também de ser taxado de, agora tá metido, começou a estudar, agora tá besta, agora tá querendo falar bonito, né, tem tudo isso, né? Mas, na verdade, você só está querendo colocar em prática aquilo que você aprendeu, né? Claro, você vai ter ali
Você vai saber o momento certo de empregar isso, tá? Eh, Ó, venderei as casas. Aqui eu fiz o seguinte: quem vende, vende alguma coisa. Casas, feminino, plural e sem preposição, vou usar o as. Só que aqui um detalhe, né? Você vai observar isso melhor lá na parte de colocação pronominal. Próclise, mesóclise e ênclise. Olha o meu verbo, não está no futuro do presente? Beleza. Então, na hora de fazer a reescritura, eu vou ter que usar a mesóclise. Então, vai ficar assim, ó. Só para você entender a montagem. Vai ficar assim, ó. Vender as ei. Tá vendo? Ó? Venderei. Aí, só para você entender o porquê da forma final. Porque aqui, ó, quando eu utilizo a mesóclise, olha aqui, no termine R, você vai fazer normal, ó. Você vai cortar e vai colocar a consoante L. E aí, por isso que o final fica assim, ó. Vai ficar assim, ó. O final, vendê-las aí. Tá vendo? Claro, a gente não utiliza a mesóclise com muita facilidade no dia a dia, né? Mas é bom a gente ter essa noção. Enfim, você pode, vai ter um momento ali que você vai ser exigido de você o uso da norma padrão, né? Tá lá no teu trabalho, fazendo um e-mail para o teu chefe, um outro superior, né? Então, na parte mais formal, você precisa dominar esse tipo de coisa. E falando de concurso, vai fazer redação. Redação é norma padrão. Então, você precisa ter essa noção, né? Do padrão e o que é formal e o que é informal. Beleza? Então, rapaziada, é isso aí. Vamos para cima. Aqui, um outro pontinho que, quando aparece em concurso, leva meio mundo. Aqui, nós chamamos de verbos causativos sensitivos mais infinitivos. O que eu coloquei aqui são os padrões, né? Causativos, mandar, deixar, fazer. Sensitivos, ver, ouvir e sentir. Qual é o barato? Esses caras não aceitam o emprego de pronome reto. Então, sempre que você tiver uma estrutura com esses verbos causativos e sensitivos, você não pode usar pronome reto. Mas aí, saca o seguinte: qual é a dificuldade? A dificuldade é porque no dia a dia a gente faz de uma forma, a norma padrão orienta de outra forma. No informal você faz de um jeito, no formal você vai fazer de outro jeito. Olha o exemplo 17. Veja se não é normal essa estrutura no nosso dia a dia. Eu faço. Eu não fico o tempo todo, mandaram me desligar o telefone. Eu uso direto. Mandaram desligar o telefone. Mas eu sei que no momento em que eu precisar usar o formal, eu sei a regra. Então, esse é o ponto. Claro, você pode usar tranquilamente o correto. É até mais adequado. É como eu estou falando, depende do ambiente, né? Então, você pode fazer ali, ó, mandaram me desligar o telefone, que é o adequado. E aí, só para você saber, ó, eu tenho aqui o verbo mandar, ó, tá aqui, ó, verbo mandar, mais o verbo no infinitivo. Ou seja, eu não posso utilizar pronome reto, ó. Olha o que eu fiz. No informal, ó, nós fazemos assim. Então, corrigindo, passando para a norma padrão, vai ter que ficar assim, ó. Mandaram-me desligar o telefone. Aqui, que beleza. Cuidado, porque aquela estrutura errada leva meio mundo quando aparece em prova. Olha o exemplo 18. Agora já usei aqui, ó, o verbo sentir. Não senti ela chegar aqui. Ó, usei pronome reto. Ó, verbo sentir mais o verbo no infinitivo. Então, ó,
A norma padrão não aceita o uso do pronome reto ali. Então, ao reescrever, ó, fazendo já a correção, ó, não assenti chegar aqui. Ó, caramba, professor, diferente, né? É diferente. Muito cuidado, tá? Isso aqui pode te fazer perder uma questão tranquilamente. Um outro ponto que aparece muito em concurso e também faz a galera errar muito é isso aqui, o emprego dos pronomes eu e tu, mim e ti. Como eu tinha falado há pouco, eu e tu são pronomes retos. Então esses caras, se são pronomes retos, eles sempre vão agir como sujeito do verbo no infinitivo, aqui no caso. Mim e ti são pronomes oblíquos tônicos, ou seja, esses caras sempre estarão com preposição e sempre vão funcionar como complemento. Então, ou seja, mim e ti nunca podem agir como sujeito, beleza? Então tá assim, ó, enviaram 2 livros para mim. Olha o mim, tá bem empregado? Tá legal, ó, porque quem envia alguma coisa a alguém ou para alguém. Então, perfeito, tá certinho. O cara tá agindo como complemento, perfeito, tá de acordo com o padrão. Agora, olha o exemplo de baixo. Enviaram 2 livros para mim analisar. Tá vendo? Eu tentei colocar esse mim, ó, conjugando o verbo analisar. Só que MIT não podem agir como complemento, como sujeito, porque eles são pronomes oblíquos tônicos. Se o cara está na função de sujeito, ó, eu não posso fazer isso. Então, eu vou ter que fazer, corrigindo, ó, enviar 2 livros para eu analisar. Ó. Aqui, o cara desempenhando a função de sujeito. E aí, é claro, por que que causa dificuldade? Porque no dia a dia é normal o pessoal fazer isso. Ah, trouxeram um café para mim beber. Sai no automático isso. Só que é hora de corrigir, porque você vai começar a prestar concurso, beleza? Então você tem que separar o formal do informal e, de certa forma, saber o que é certo e o que é errado em relação ao teu concurso. Aqui, olha essa frase 21. A desconfiança entre eu e tu não pode continuar. É normal esse emprego, ó, eu e tu. Só que é o seguinte, você já tem o sujeito, ó. A desconfiança não pode continuar. Então você vai notar que estes carinhas aqui, ó, estão agindo como complemento, certo? Se eles estão agindo como complemento, então eu não posso usar pronome reto. Então vou cortar aqui, ó. Qual vai ser o barato? Então, ó, a desconfiança entre mim e ti não pode continuar. Ah, professor, e se eu não quisesse ali, e se eu utilizasse o você, estaria tudo bem? Claro, pô, a desconfiança entre mim e você não pode continuar. A parada, gente, é o emprego do pronome eu e tu. Ah, e tanto faz também a posição. Ah, desconfiança entre ti e mim, entre você e mim, entre mim e você, tanto faz a posição, ok? Tanto faz. Cuidado, galera, que isso aparece muito em prova. Uma situação também que me dá um pouco de medo é o exemplo 22. Porque às vezes o cara vai no automático. O cara, opa, mim, e para mim estudar, opa, mim não conjuga verbo. Ah, então tá incorreto. Presta atenção que é o seguinte, se você observar bem, tenta trocar esse mim por eu. Ó, para eu estudar português é fundamental? Veja que não vai fazer sentido. O grande barato aqui é o seguinte, esse para mim, na verdade, ele é um complemento do adjetivo fundamental. Ué, professor, mas não deveria ter uma vírgula? Ok, é um termo deslocado, concordo com você. Só que
Quando isso aparece, não é uma questão de pontuação, é uma questão de colocação de pronome, uso do pronome. Então o cara vai querer saber se você está esperto ou não, se você vai saber empregar ou não. E aí qual é o barato? Poderia estar com a vírgula? Ficaria fácil se estivesse com a vírgula, porque você sabe que entre o sujeito e o verbo eu não posso colocar vírgula, então é automático. Mas sem a vírgula, você vai notar que você pode fazer assim, ó. Você pode deslocar, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. Estudar português é fundamental para mim. E aí você vai observar que este carinho, ó, está agindo como complemento, beleza? Então, ótimo, muito cuidado, tá, gente? Isso aqui é fatal. 23. Para eu beneficiá-la, tu terás que me ajudar. Então aqui, ó, eu, tá certinho, ó. Só que aqui às vezes o pessoal capa pelo seguinte: ué, professor, mas eu não tô vendo ali o R. Lembra? Porque o cara já fez isso aqui, ó. Seria algo do tipo, ó, para eu beneficiar, sei lá, para eu beneficiar a aluna, por exemplo. Tá vendo? Usei aqui, ó, substituir, ó, usei o a. Como o verbo termina em R, ó, eu corto e acrescento L. Tá vendo? É a mesma coisa. Então, tá certinho, ó. O cara tá agindo como sujeito, ó. Então, vou tirar aqui, ó, que você já sabe, foi só para exemplificar, ó. O cara tá agindo como sujeito. Para eu beneficiá-la, tu terás tu terás que me ajudar. O cara agindo como sujeito também, ó. Também tá certinho. Então, ótimo. E quem ajuda alguém. O meu não tem problema nenhum, tá certinho. Foi. Então, cuidado, esse ponto é importantíssimo. As expressões com nós e com vós sempre deverão ser utilizadas junto com as palavras reforçativas. Todos, ambos, mesmos, próprios, outros ou qualquer numeral. É o que a gente costuma brincar em sala de aula com isso aqui, ó. É o tampo. Tampo ou qualquer numeral. Isso aqui não é muito explorado, mas é bom saber. Por exemplo, Davi foi ao Maracanã com nós. Tá vendo? No informal, pelo menos aqui no Rio, é normal o pessoal falar assim: ah, e aí? Vai jogar um futebolzinho com nós hoje? É normal fazer isso. Só que quando você traz para o formal, isso aqui não é aceito. Porque já que eu estou usando o com nós, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Davi foi ao Maracanã com todos, com nós todos, ou com todos nós, ou com nós todos, ou com nós três. Tá vendo? Pode aparecer qualquer um daqueles elementos, ó. Aquelas palavras reforçativas, certo? Então, nada demais. É bom tomar cuidado. Então, corrigi. Aí embaixo eu tenho os pronomes reflexivo e recíproco. E o emprego do si consigo também. Para quem não lembra, é o seguinte: pronome reflexivo é quando você pratica ação em si próprio, né? Você utiliza numa voz reflexiva. Então, você pratica ação em si próprio. Recíproco, quando você tem duas ou mais pessoas fazendo ação ao mesmo, ao mesmo tempo, beleza? Então, qual é o barato? Sempre que você for usar o pronome reflexivo recíproco, esses pronomes sempre vão ficar de acordo com o sujeito da frase. Olha o exemplo 25. Eu coloquei assim: eu me vesti rapidamente. Seria um erro se eu fizesse assim, ó, eu se vestir. Porque eu estou vestindo a mim mesmo. Se ali o pronome reflexivo, ele precisa ficar de acordo, ó, aqui, com a primeira pessoa. Tá vendo? Então, eu vesti a mim mesmo.
Vou colocar aqui, ó, para você lembrar, ó. Ou seja, se eu estou praticando assim, ação em mim mesmo, então eu digo que este cara aqui, ó, é um pronome reflexivo. Olha o exemplo 26. Luana enfeitou-se com laços vermelhos e pretos. Então, ó, ele enfeitou a si mesmo. Ó. Veja que esse C, ó, é de terceira pessoa, tá vendo? Porque aqui Luana está fazendo a função de um pronome de terceira pessoa. É como se fosse aqui, ó, ela. Então, ó, ela enfeitou a si mesma, como eu falei, ó. Então, este carinha aqui, ó, vai ser um pronome reflexivo. Agora, olha o de baixo. Paula e João olhavam-se apaixonados. Tá vendo? Veja que aqui, ó, eu já tenho duas pessoas, ó, né? Como se fosse aqui, ó, eles. Aqui, pronome de terceira pessoa. Então aqui, ó, tá um olhando para o outro. Estão fazendo ação ao mesmo tempo. Então eu já digo aqui, ó, que é um pronome recíproco. O se consigo. Sempre que você for usar esse se consigo, esses carinhas aqui, ó, sempre vão se referir a um sujeito de terceira pessoa. Dá uma olhada só. A professora carregava consigo duas gramáticas, tá vendo? Ela carregava com ela mesma. Olha o consigo. Está fazendo referência à professora, que é o meu sujeito. Ó. É o meu sujeito de terceira pessoa. Aqui, ela. Ela carregava consigo, carregava com ela mesma. Olha o exemplo de baixo. Os alunos discutiam entre si o gabarito das questões. Ó. Então, os alunos discutiam entre eles. Ó. Tá vendo? Um está discutindo com o outro ali sobre o gabarito da questão. Olha o se. Fazendo referência ao meu sujeito de terceira pessoa. Tá vendo? Tá certinho. Aqui, eu já tenho o seguinte, eu estou fazendo referência agora ao meu plano de tratamento. Bom, um primeiro ponto que você tem que observar é o seguinte, sempre que você for fazer referência, sempre que você for usar o vossa ou sua, você precisa se lembrar do seguinte, o vossa você utiliza quando você estiver falando diretamente com a autoridade. Você vai usar o sua quando você estiver falando sobre a autoridade. Então, diretamente, vossa. Falando da autoridade, você vai usar o sua. Falando sobre a autoridade, você vai usar o sua. E um detalhe importantíssimo, galera, se liga só. Sempre que você estiver fazendo referência a um pronome de tratamento, o verbo e os pronomes pessoal e possessivo deverão ser de terceira pessoa. Não podem se esquecer, tá? Porque vai ter situação que vai ser muito sutil. Então, caso você não consiga aplicar essa teoria, você vai dançar, você vai errar a questão. Então, ó, vai ficar assim, ó. Vossa Excelência, usaste o vosso terno? Primeiro ponto. O vossa, está bem empregado? Você vai notar, ó, que eu tenho um ponto de interrogação porque eu estou falando diretamente, ó, estou fazendo uma pergunta direta para a autoridade. Se eu estou falando diretamente, beleza, o cara tá certinho.
Agora, olha a forma verbal, usaste. Pô, o meu verbo não está fazendo referência a um pronome de tratamento? Lembra? Acabei de ler agora a observação, ó. Se eu estou fazendo referência ao pronome de pronome de tratamento, o meu verbo tem que ser de terceira pessoa. Então, Vossa Excelência usou, ó, o vosso terno. Tá vendo? Esse vosso é um pronome possessivo. Ele está fazendo referência à autoridade, ó. É o termo da autoridade. Se eu estou fazendo referência a um pronome de tratamento, o meu pronome possessivo, ó, pessoal e possessivo, precisa ser de terceira pessoa. Então, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. O seu terno. Pronome de terceira pessoa. Aí, agora eu tô falando aqui com esse maluquinho, ó, Davi. Davi, eu vi Sua Majestade na catedral, ó. Tá vendo? Então, como eu estou falando com o Davi sobre a autoridade, eu vou usar o sua. Aqui. Perfeito. Então, corrigi. Corrigi não, tá? Confirmei, ó. Legal. Agora, olha isso aqui. Esse exemplo 32 a gente utiliza muito, 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 muito no dia a dia. Aí vai ficar assim, ó. Quando você vier ao Rio de Janeiro, vou te abraçar. Como já é uma frase consagrada no dia a dia, quando isso aparece em prova, a gente não percebe o erro, porque é normal. Eu uso, você usa, o Jean usa, todo mundo usa. Só que o detalhe é o seguinte: você é um pronome de tratamento. Ó, quando você vier ao Rio de Janeiro, eu vou te abraçar. Olha o T, não é um pronome pessoal, só que ele é de segunda pessoa. E ele não está fazendo referência ao pronome de tratamento? Ok. Então, se o meu pronome pessoal está fazendo referência ao pronome de tratamento, ele precisa ser de terceira pessoa. Como T é de segunda, a gramática normativa não vai aceitar. Ué, professor, vou fazer o quê? Quem abraça, abraça alguém. Ó. O verbo abraçar não pede preposição. Então, quando você for fazer a correção, vai ficar assim, ó. Eu vou abraçá-la. Beleza, agora sim, ó. Tá de terceira pessoa. Agora a correção tá feitinha. Abraçá-la, abraçá-lo, vai depender da referência lá no contexto. Tá bem? Então, ótimo. Cuidado, tá, gente? O exemplo 32 é um clássico nos concursos, tá bem? No último ponto, eu tenho aqui os pronomes possessivos. Bom, é chamado de pronome possessivo porque ele dá ideia de posse, né? Meu dinheiro, minha casa, minha vida, teu problema, meu problema, nosso problema. Então, isso você tem que guardar, os pronomes possessivos, né? E aí, no primeiro momento, eu vou fazer só a identificação. Então, ó, tua mãe é linda. Tá aqui, ó. Pronome possessivo. Quebraram o meu telefone. Meu. Pronome possessivo. Tá vendo? Traga seu filho ao laboratório. Agora, se liga numa parada. Seu José comeu a maçã. Esse seu aí é um pronome possessivo? O que você acha? Não é. Lembra quando a gente estudou processo de formação de palavras? Seu é uma redução, ó, de senhor. Ou seja, este camarada aqui, ó, é um pronome de tratamento. Cuidado. Então tá. Agora, tem um ponto que é o seguinte: você pode ter também os seus pronomes possessivos sendo representados por pronomes átonos. Então, eu coloquei aqui o seguinte:
Ó, meter-lhe-nos vos leis, serão promis possessivos quando derem ideia de posse em relação ao substantivo. Então tá aqui, ó. Vou lá, ó. Morderam-lhe o pescoço. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Quem morde, morde alguma coisa, tá? O pescoço objeto direto, beleza. E eu posso fazer assim, ó. Morderam o pescoço dele, ou morderam o seu pescoço. Então eu vou observar, ó, que o meu ler está dando ideia de posse, ó, em relação ao substantivo. Então tá aqui, ó. O cara é o meu pronome possessivo. Olha o exemplo 38. O suor escorria-me do rosto. Mesmo esquema. Que, o suor escorreu. De onde? Do rosto. Veja que esse meu vai sobrar, ó. Você pode fazer o seguinte: o suor escorria do meu, ó, escorria do meu rosto. Tá vendo? Transformei, ó. Veja que o cara vai dar a ideia de posse em relação ao substantivo. Então tá aqui, ó. O meu vai ser um pronome possessivo. Agora, olha a diferença. Olha o exemplo 39. Você vai falar que esse me é um pronome possessivo? Não dá. Por quê? O Arão me machucou. Quem machuca, machuca alguém, ó. Tá vendo? Esse cara tá só substituindo uma pessoa. Então, na verdade, ó, machuca algo ou alguém. Então, na verdade, aqui, ó, este cara é apenas um pronome pessoal, ó. Pronome pessoal oblíquo átono. A mesma coisa na 40, ó. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém, ó. Veja que esse ler, ó, já está completando o sentido do verbo, ó. Tá vendo? Então, na verdade, mais uma vez, ó, vai ser um pronome pessoal oblíquo átono. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém, ó. Então, rapaziada, toma cuidado. E aí, lá na frente, isso tudo mistura. Por exemplo, sempre que você tem esses pronomes átomos dando ideia de posse, lá na análise sintática, esses caras vão ser chamados de adjuntos adnominais. Nos exemplos 39 e 40, por exemplo, ali, o me, como que machuca, machuca alguém, como ele vai substituir um elemento sem preposição, vai ser chamado de objeto direto. Já no exemplo 40, quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Veja que esse cara já vai ser um complemento do verbo com preposição. E aí, por isso, já vai ser chamado de objeto indireto. Então, lá na frente, essas informações se cruzam. Então, você precisa ter o maior cuidado, certo? Esse tipo de coisa, uma ideia também para quem não sabe, aqui no LP para Todos, a gente tem também um projetinho, né, de resolução de exercícios, às quartas e quintas, a partir das 8 horas da noite, né, ao vivo, online pelo Google Meet, e ali a gente mistura todos esses conceitos e ali fazemos a correção ao vivo, online, batendo todas essas teorias. É bem interessante. Quando quiser, é só aparecer lá no nosso Instagram, LP para Todos, tem lá o link, né, do nosso grupo. É só entrar lá, procurar a mim, procurar o Jean, e aí, enfim, é só fazer parte do time e consumir língua portuguesa, beleza? Então, rapaziada, é isso aí. Então, missão cumprida, foi. Então, aquele abraço, desfrutem do canal, estudem,
Curtam, compartilhem, anotem, espalhem para todos. E é isso aí, galera. Então fiquem por aqui. Aquele abraço e até a próxima, rapaziada. Valeu, fui!